E sejam muito bem-vindos à Grande Biblioteca de Alexandria. Hoje a gente vai ter uma coisinha levemente diferente, né? Ao invés de somente resolução de exercícios, hoje teremos uma aula, né? Por assim dizer. Claro, vai ter exercício no final? Vai, com certeza. Mas vamos lá, né? Antes de começar, então, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu joinha e comente aqui com sugestões, pedidos de questões, pedidos de conteúdo e coisas assim, ok? Conto com vocês. E vamos lá. Que é a associação de resistores, né? Lembra de resistores? Que é aquela coisa, né? Aquele componente eletrônico ou componente elétrico que faz parte de um circuito que serve para o quê? Para impedir, né? Ou atrapalhar a passagem de corrente elétrica, certo? E muitas vezes, né? Nos exercícios da vida, assim, a gente encontra alguns circuitos mais complexos, um pouquinho mais trabalhosos. E por causa disso, a gente precisa resolver alguns tipos, a gente precisa aprender sobre alguns tipos de associação de resistores. Quais são elas? Série e paralelo, né? E como é que a gente representa uma resistência, né, dentro de um circuito? A gente pode representar como sendo essa resistência equivalente, né? Resistência entre um ponto A e um ponto B, que representa todo o circuito, certo? Mas, para a gente chegar nisso, a gente tem que conhecer a série e o paralelo. E vamos lá, então. A associação em série, ela é, né, representada por um resistor 1, um resistor 2, né, ligados um em seguida do outro. Pode ter mais? Pode, com certeza. Mas vamos começar pelo mais simples, é claro, né? E como é que funciona a resistência equivalente desses dois? É o mais simples. A resistência equivalente entre A e B de uma série que tem dois elementos é R1 mais R2, né? Resistência de 1 mais a resistência de 2. E, se quiser colocar para um caso geral, a resistência equivalente é igual ao somatório de todos os resistores entre A e B, desde que estejam todos em série, de RI, né? A princípio, é isso a série, né? Ela é a mais simples. Agora vamos dar uma olhada no paralelo. Deixa eu ver se aparece aqui. Estou aprendendo a mexer com camadas, então vamos lá. A associação paralelo, ela tem essa cara aqui, né? O resistor 1 em paralelo com o 2 e os dois estão entre os pontos A e B, né? E como é que funciona o cálculo da resistência equivalente nesse caso? O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências que estão por aqui, né? Ou, né, no caso aqui só tem 1 e o 2, também dá para chamar de o inverso da resistência equivalente é igual a somatório de todos os resistores, né? O somatório de todos os inversos dos resistores que estiverem entre os pontos A e B, desde que todos eles estejam em paralelo entre si, ok? Como assim? Ah, vamos fazer de conta que tem, né, esse monte de resistores, né? Fazendo de conta que isso aqui é um, isso aqui é outro, esse é outro, esse é outro, esse é outro, e outro, e outro. Seria assim, né? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre esse, mais 1 sobre esse, mais 1 sobre esse, sobre esse, mais sobre esse, mais sobre esse, mais sobre esse. Ok? Então é bem simples, entre aspas. Certo? Só deixa eu apagar esses aqui para a gente seguir no raciocínio. Vamos lá. Tá, parei aqui. Mas, né, tem um outro jeito de mostrar
essa resistência aqui. Vou apagar aqui. E apagar esse aqui também, esse aqui e esse aqui. Certo, né? Coloquei aqui bem pequenininho para ficar fácil de ver. A resistência equivalente em paralelo, né, com dois resistores, tem essa fórmula aqui, né, que vocês já viram. Mas, se eu resolver, né, o MMC de tudo isso aqui, vai ficar assim, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a R1 embaixo no denominador. R1 vezes R2, né, que isso é o começo do MMC. Aí, né, denominador divide pelo primeiro, né, R1. Aí fica R1 vezes R2, divide por R1, fica R2. R1 vezes R2, divide por R2, fica só o R1, né? Bem simples. Então, E, a partir disso, se eu quero direto a resistência equivalente, né, 1 dividido por isso, é só inverter o outro lado também. R1 vezes R2 dividido pela soma de R1 mais R2. Ok? É bem simples de como se resolve a associação de resistores em paralelo também. É mais conta? Sim, é mais conta. Mas não significa que é um fim do mundo, certo? E agora a gente vai ter a resolução de um exercício que coloca tudo isso aqui em prática, certo? Só deixa eu apagar isso aqui e vou mandar ver aqui. Temos aqui, né, um circuito feito só com resistores, está bem simples, mas nem tanto, né? A cara dele é assustadora. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores, todos eles de 40 ohm, né? Esqueci de colocar a unidade aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta, né? Unidade em todos. E, né, o que eu faço com esse negócio? Eu posso redesenhar o circuito. Como assim? Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Eu posso pegar esse nó aqui, né? Esse ponto que une 3 linhas ou mais se chama nó, tá? E eu vou arrastar aqui para baixo. Assim como eu vou pegar esse nó aqui e arrastar aqui para cima, né? Vamos tentar imaginar aos poucos. Esse aqui, né? Ele vai aqui em cima. Então, é como se esse aqui de 40 fosse ficar o quê? Paralelo a esse aqui de 40, não é? Aí, vamos começar a desenhar. Tem o 40 lá de cima, aí junta com esse 40 que está na nossa direita, certo? Aí, tem essa linha aqui, que está ligando a esse aqui de 40, né? Então, puxa mais um, que vai ser o 40 que está lá embaixo, só que nesse ponto aqui. Aí, esse aqui vai ser ligado para cá, ou seja, também vai ficar aqui, né? Bem simples. Aí, esse aqui, que já está em paralelo com tudo isso aqui também, né? Então, mais simples ainda. Deixa eu pensar se ficou claro para vocês que isso aqui ficou em paralelo. Lembra que essa ponta aqui veio para cá e essa ponta aqui veio para cá? Ou o contrário, não lembro mais direito. Então, isso mostra que esse resistor também está em paralelo com todo o resto. E esse resistor, né, ele está ligado a esse e a esse. Então, esse aqui vai ser o circuito final, certo? Eu só vou apagar isso. Apagar não, deixa eu... Peraí. Deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui para ficar bonitinho na próxima tela. Feito. E cadê você? Pronto. Né? Redesenhando,
fica um negócio bonitinho assim, certo? E o que isso aqui está mostrando? Eu tenho esse paralelão, né, com um monte de resistores de 40 ohms, que estão em série com esse de 40 e esse de 40, né? Isso aqui é uma associação mista, que né, acontece bastante na vida real também. E como é que a gente calcula isso? Primeiro a gente vai pegar esse paralelo que está aqui no meio, né, que é a parte mais complexa desse circuito. Então, 1 sobre resistência equivalente 1, né, que é esse pedaço aqui, só para não chamar de resistência equivalente total, tá? É igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre 40 mais 1 sobre 40 mais 1 sobre 40, né, que é igual a 4 vezes 1 sobre 40. Aí, inverto tudo isso, resistência equivalente 1 é igual a 40 sobre 4. E não é engraçado? 40 sobre 4, tem 4 resistores aqui, que mostra, e isso, né, é a aplicação de uma das regras, não é regras, é uma propriedade de resistores em paralelo. Quando N resistores iguais estão em paralelo, a resistência equivalente dessa coisa em paralelo é igual a R, né, que é o valor de um dos resistores, dividido pelo número N de resistores que forem iguais a ele. Ou seja, né, temos 4 resistores de 40 ohms, né, todos eles em paralelo um com o outro. Então, a resistência equivalente dessa parte é igual a 40 sobre 4, que é igual a 10 ohms. Né? Bem simples. E agora, continuando. A resistência equivalente total, né, de A até B, né, entre esses dois pontos, é igual a quê? 40, que é esse primeiro, mais 10, que é aquela resistência equivalente aqui do centro, mais os 40 que estão na outra ponta, né? Que vai dar o quê? 90 ohms. É muito simples. Quando vocês treinam bastante esse tipo de exercício aqui, de associação de resistores, qualquer questão de FUVEST, ENEM, concurso público que tiver, né, essa coisa de elétrica, é fichinha, barbada para vocês resolverem, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos depois. Tchau, tchau!